Oi, eu sou a Priscila e essa daqui é a Luísa. Né, Luísa? Né, bebê? Né, você? Hoje eu vou gravar esse vídeo para contar como foi todo o meu processo até me tornar mãe. Eu descobri a primeira gestação no dia 19 de agosto de 2020. No dia 14 de setembro de 2020, quase um mês depois do positivo, eu fui fazer o primeiro ultrassom. No primeiro ultrassom, o médico falou, pode ser que seja muito novinho e a gente não consiga ouvir o coração. Lembrando que era para eu estar de 9 semanas, mas no ultrassom deu que eu estava de 6. Então, realmente, a gente não ouviu o coração. Só que, detalhe, ele não me mostrou o bebezinho, ele apenas falou, corre na sua médica e você precisa fazer um ultrassom daqui 10 dias. Então, assim, eu saí desesperada, chorando, porque eu não tinha visto o bebê, não sabia se estava tudo bem. E chorei o dia inteiro. Quando foi no dia 18, na sexta-feira, eu trabalhei o dia todo. No final do dia eu fui fazer o xixi para vir embora e caiu uma gota de sangue. Então eu fui no hospital e lá eles me falaram, a médica me falou assim, aborto eu vejo uns 4 por dia. Só que para ela, ver os 4 por dia é normal. Para mim, que tinha o sonho de ser mãe, era desesperador. E o que ela me falou me deixava mais desesperada ainda, né? Eu acho que foi muito desumano, né? Acho que tem que acolher a pessoa quando tá passando por essa situação. E não simplesmente falar que ela viu os abortos, né? Mas enfim. Fui pro ultrassom, daí me falaram a mesma coisa. Pode ser que seja novinho, não ouço o coração. Nisso eu fui no hospital na sexta, no sábado, no domingo. No domingo o sangramento já estava bem mais forte. O médico falou assim, você está abortando. E me colocou na ocitocina, sem fazer ultrassom. Lembrando que todos os outros dias eu fiz ultrassom e também não tinha, nenhum deles apareceu o batimento e nem saiu no laudo. No laudo não saiu nada, que não tinha batimento. Apenas tinha as características do saco gestacional e no embrião, né? Daí, eu fui no dia 21, daí ele me colocou na ocitocina, fiquei lá a noite inteira na ocitocina e nada aconteceu. Na verdade, o sangramento, a ocitocina vai dar contração no útero e expeliu o embrião. Só que o sangramento parou e o embrião não foi expelido. Aí no dia 22 eles queriam me fazer curetagem. Eu não deixei, falei que não, porque ninguém ia tirar o meu bebê. Na verdade, todo dia que eu fazia o ultrassom, parecia que tinha crescido 1 milímetro, mas 1 milímetro é tão pequenininho que, né, eles puxam a setinha, mede, mas é uma média, não é um valor exato, né? E daí eu falei, não, meu bebê tá crescendo, ninguém vai tirar ele daqui. E aí eu fiquei batendo o pé que ninguém ia fazer nada e me liberaram no dia 22. Só que voltando para casa, no carro, a cólica já começou a aumentar. Daí, eu cheguei em casa, tomei um banho, mas já não aguentei tomar banho de tanta dor. Meu marido me ajudou a se secar e voltei pro hospital. Chegando lá, o feto já tava no canal, a médica tirou, deu amanheci lá do dia 22 pro dia 23. Então, eu descobri a gravidez no dia 19 de agosto e tive aborto no dia 22 de setembro. Totalizando 9 semanas e 4 dias. Aí eu fui na médica. A médica falou assim, Eu falei assim, quero descobrir o que tá acontecendo. E ela falou assim, era procurar chifre na cabeça do cavalo. E não me pediu mais nenhum exame. E ela falou assim, daqui 2 ciclos você pode tentar novamente. E foi o que eu fiz, né? Passou 2 ciclos, fui tentar novamente. Eu descobri que estava grávida de novo no dia 16 de janeiro.
Marquei o primeiro ultrassom no início de março, mas no dia 16 de fevereiro, saiu um sangramento tipo uma borra de café. Fui no hospital, só deu pra ver o saco gestacional dizendo que estava entre 4 e 5 semanas. Na verdade, era pra eu estar com 7 também. E acabei abortando de novo. Na verdade, saiu foi em casa, né? Saiu o saquinho gestacional em casa. A primeira vez mexeu muito com o meu físico, de doer, né? Com a cabeça também, claro. Mas a segunda vez mexeu muito com a minha cabeça, né? O porquê de estar acontecendo aquilo comigo, sendo que era o meu sonho ser mãe. Por sorte, eu liguei no médico de reprodução humana e já consegui a consulta para o mesmo mês. Se eu não me engano, foi no dia 27 de fevereiro, mas eu não tenho certeza. Então, ir ao médico de reprodução humana era uma esperança de que meu sonho se tornaria realidade, né? Eu tinha feito o exame de sangue recentemente. Lá nos exames ele já viu que a minha vitamina D estava baixa. Me deu me passou a vitamina, né, da forma correta de tomar. Lembrando que eu já tinha vitamina D baixa. E eu tomava a de 1000. Só que quando a gente toma de 1000 é só pra controlar, né? É pra fazer a manutenção, né? Pra ela não descer mais. E ele não, quando ele chegou lá, ele me passou a de 50.000, né? Que ele falou assim, que é a dose de ataque. E depois ele ia diminuindo as doses que são os reforços e manutenção. Até parar de tomar. E foi assim por 6 meses, tomando a vitamina D. Aí eu fiz exames, meu marido fez exames. E a única coisa que deu além da vitamina D baixa foi a adenomiose. Só que ele falou que esse não era o motivo da perda. E me passou mais 2 remédios para tomar, né? Quando fosse começar a tentar, que é o metilfolato. É o metilfolato e o AS. E depois de 2 meses de tentativa, eu engravidei novamente. Então, eu engravidei, eu descobri a gravidez no dia 24 de setembro de 2021. Na verdade, não foi dia 24. Foi no dia 22 de setembro de 2021. E fez 1 ano, né, que eu tinha perdido o primeiro bebê. E eu pensei, ao invés de ser um dia triste, vou fazer um teste de gravidez. Vai que dá positivo e vai me tornar um dia melhor, né? Não que eu não fosse lembrar do primeiro e do segundo bebê. E assim se fez. Aí eu peguei, fiz o teste. A primeira linha deu bem escura, a segunda deu bem clarinha. Então, era uma dúvida, será que realmente era um positivo? Aí no dia 24, desceu um sangramento, né? Mas era um sangramento de nidação, né? De implantação do bebê no útero. Mas enfim, só fui fazer outro teste no dia 27, que daí eu tinha consulta com o retorno com o médico. Aí eu fiz o teste antes de ir pra lá, e daí deu 2 listras bem escuras. Então, realmente foi um sangramento de nidação, de implantação. Lá mesmo já fiz o ultrassom, apareceu o saquinho gestacional. E graças a Deus, né, evoluiu bem. Quando eu estava de 12 semanas, eu fui fazer o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. O médico começou a fazer ultrassom e lá ele foi tirar uma medida com a sigla NT. Aí ele mexeu e foi medindo as outras coisas, tudo perfeitinho. Depois ele voltou nessa NT também, novamente, né?
Nessa NT, ele mediu e me falou assim: olha, mãe, tô fazendo a medição da translucência no cal. Na verdade, eu já imaginei, já até tinha passado pela minha cabeça que seria essa medida, né? Só que como tava NT, translucência no cal seria TN, né? Mas NT, enfim, ele mediu de novo e eu sabia que tinha que dar no máximo até 2,5. E ele mediu e deu 3,1. Ele falou assim: olha, mãe, eu medi a translucência, deu 3,1, deu alterada. Então, o que isso significa? Que o seu bebê pode, né, vir a ter algum tipo de síndrome de Down, e tem mais outras duas síndromes que poderia ter chances de ter. Na hora paralisei, assim, fiquei anestesiada. Ele foi lá, fez os cálculos, ele falou: a cada 100 bebês que nascem, 3 com as suas características têm a chance de vir com algum tipo de síndrome. Então, eu saí de lá anestesiada, né? E ficava me questionando o porquê daquilo estar acontecendo comigo. Cheguei em casa, chorei. Eu me questionava, falei, não tenho coragem de matar uma formiga. Por que eu não posso ter uma gestação tranquila? O porquê disso estar acontecendo comigo? Lembrando que não tem nada a ver com a síndrome. Se fosse com síndrome, eu ia cuidar, eu ia dar amor, da mesma forma, né? Mas, depois de duas perdas, e querendo ou não, qualquer mãe, né, quer que seu filho venha saudável. Então, depois de duas perdas, ainda receber uma notícia dessa, pra mim foi um baque. Então, eu chorava e questionava porque foi assim a semana inteira chorando e ligando nas clínicas para fazer um exame chamado NIPD. E era mais de 3.000 reais aqui na minha cidade. Era mais de 3.000. Eu não tinha condições de pagar, né? E eu não tinha contado para ninguém sobre. Então, para alguém poder me ajudar, foi desesperador até eu voltar na consulta. Só que nesse meio desse desespero, teve um dia que eu ouvi um hino, né? Vou botar um pedacinho dele aqui, ó. Ele vai tocar um pedacinho. Tá chorando porque e daí, com esse hino, veio uma tranquilidade no meu coração. E, sabe, acho que a partir dali eu tive certeza que iria ficar tudo bem. Lógico, certeza a gente não tem, né? Fica preocupado, que é normal. Mas acho que tocou tanto no coração que a partir dali eu fiquei tranquila pra poder ir pra outra consulta, né? E aí eu fui pra outra consulta e lá o médico falou: olha, se você quiser fazer o exame, você pode até fazer, mas eu recomendo esperar até o morfológico do segundo trimestre. E nessa época que eu fiz o do primeiro trimestre, eu tava pra fazer o meu chá revelação. Só que como deu alterado, fiquei tão nervosa que eu falei, eu não vou fazer mais. Naquela hora eu tinha desistido de tudo. Mas, depois que eu fui na consulta, ele falou, olha, recomendo você esperar. E aí, eu acho que a gente confiar no médico que a gente passa é muito bom, né? E cada vez eu ficava mais tranquila em relação ao que tinha dado. E, né, para esperar até do morfológico do segundo trimestre. E foi isso que eu fiz, fiquei esperando, né? Eu fiz o chá revelação, descobri que seria uma menina e com 21 semanas e 6 dias, se eu não me engano, eu fiz o segundo trimestre e lá constatou
tudo perfeito, né? Então, a partir dali, eu já fiquei mais tranquila e nem fiquei pensando tanto, a não ser mais próximo do parto, né? Mas pensando assim, né? Bem pouco, não de ficar preocupada mais como foi quando eu recebi a notícia. E é isso, né? Então, essa que é a história. Foram 2 abortos e um exame com a translucência alterada, né? Com uma semana de muito desespero, de muito choro, de muito questionamento, mas aqui fica o meu recado, que confiem, né, em Deus. Eu sei que tem alguns que dá muito mais alterado, com outras características. O meu, graças a Deus, era só a translucência alterada. Poderia também, né, vir um bebê com síndrome, sendo só isso, mas graças a Deus deu tudo certo. Iria dar, né, de qualquer forma, viesse com síndrome, sem síndrome, já teria dado tudo certo. Mas eu digo, com o passar dos tempos, nos outros ultrassom, foi dando tudo certo. E só foi esse mesmo o grande susto, né? E é isso. Essa é a história. A Elisa nasceu no dia 5 de junho, com 40 semanas, mais 5, ao som da música do Padre Fábio de Mello, Deus Cuida de Mim. Essa música tem um significado pra mim, que todas as vezes, né, às vezes, desde a primeira vez que eu perdi o bebê, eu sempre tive essa música na minha mente, né? Quando eu ia trabalhar, quando eu trabalhava em comércio, passava muita gestante, então toda vez que dava um aperto no coração, era essa música que eu lembrava. Um beijo, fiquem com Deus.